Olá, gente! Hoje é o segundo episódio do Pode Processar. Meu nome é Laila Freitas e sou advogada, tanto trabalhista quanto previdenciária. Aqui é a Marcele. Prazer, sou a Marcele, advogada previdenciarista. Vocês já acompanharam um pouquinho da nossa trajetória no episódio passado. E hoje a gente está com o nosso primeiro convidado, Juan Vitor Chaves Soares, que é advogado especialista em direito criminal e público, assessor jurídico municipal, advogado do Freitas e Caldas em Pinheiro, pai da Madalena, marido da Rafaela e professor de direito administrativo e condicional na FACSul em Pinheiro. Hoje o nosso tema é sobre fraude em benefícios previdenciários. Não é raro a gente estar no nosso escritório e chega uma pessoa ou outra dizendo que o benefício foi suspenso, que perdeu o benefício, ou até mesmo chegando com propostas indecorosas. Então a gente resolveu pegar esse tema e trazer Juan para abordar a parte criminal desses benefícios e fazer um episódio bem bacana, tirando várias dúvidas, tanto para o advogado, que vê essas demandas chegando no seu escritório, tanto para também se prevenir dessas situações, tanto para abordar qual é o tipo de crime, quem pode cometer, e também deixar vocês alerta para não entrar nessas barcas furadas. Ótimo. Então, hoje nós começamos com o Dr. Juan. Então, doutor, você poderia contar pra gente um pouco sobre a sua atuação no criminal, justamente desse tipo de causas? Como é que os clientes chegam? Se eles já chegam com, eventualmente, o ISCRE deles já lá com os empréstimos fraudulentos, ou então se, eventualmente, eles já chegam com a intimação para comparecer à delegacia. Como é que funciona? Primeiramente, boa tarde a todos, a doutora Laila e a doutora Marcele. Então, Marcele, sou advogada há mais ou menos 4 anos. Logo quando me formei, já iniciei a especialização na área pública, administrativa, com foco em administrativo, constitucional, tributário e criminal. E tenho uma boa demanda no meu escritório voltada ao direito criminal. E voltado a esses casos específicos de fraudes em questões previdenciárias, eu já tive 2 tipos de processo, o qual o beneficiário era coautor da prática da fraude contra a pessoa e era vítima também. Como assim, Juan? Em caso que o beneficiário ele foi coautor e o outro foi vítima. Coautor porque utilizou de documentação falsa para poder ter deferimento de benefício previdenciário. Geralmente, pensões por mortes e aposentadorias rurais. Também tem casos de urbanos. E os casos em que o beneficiário é vítima. Os casos daqueles de empréstimos fraudulentos, no qual a aposentadoria ou o benefício do beneficiário foi deferido de forma dentro da legalidade, verificando os requisitos estabelecidos pela lei da Previdência Social, e só que caiu em golpes voltados a empréstimos, ou seja, teve a divulgação dos seus dados, dados sigilosos divulgados para terceiro, e óbvio que esses dados com certeza saem de dentro do INSS, para correspondentes bancários, e esses correspondentes conseguem fazer empréstimos em outros estados. Então, como proceder, Juan, nesse caso? Como é que se procede em caso do beneficiário ser vítima? Por se tratar de crimes que, de regra, são de ação pública incondicionada, ou seja, quem tem a titularidade de oferecer a denúncia é o Ministério Público. Mas como a gente sabe no processo penal, o inquérito policial ele é dispensável. Ou seja, não é preciso ter um inquérito policial para se posteriormente ser feita uma denúncia pelo Ministério Público. Então o que o beneficiário pode fazer? Pode fazer o que a gente chama de notícias crimes, ou seja, noticiar o crime diretamente ao Ministério Público, para que esse, que é o titular da ação penal, fazer a denúncia. Eu coloquei aqui algumas causas que eu vejo como onde ocorre as maiores demandas de fraude. Essa fraude de empréstimo
seria a primeira. Inclusive, logo quando eu abri meu escritório, eu atuei nessas causas. A questão é que às vezes quem era o golpeado era a gente, porque o cliente chegava e dizia: olha, doutor, eu não fiz esse empréstimo, nunca nem vi. Aí a gente pegava, entrava com a ação, ele trazia o extrato de uma conta X, não dizia que tinha uma conta no banco Y. A gente entrava com a ação, trabalhava. Depois, do nada, quando a gente via lá, tava a fotinho dele lá no processo, lindo. Então, fez o empréstimo. Sim. Mas acontecia demais. Eu acho que agora o INSS criou alguns mecanismos que dificultam esses empréstimos, mas antes tinha demais essas fraudes de empréstimo. Às vezes, eu vi um caso, porque eu tenho um cliente dos processos antigos de empréstimo, que o advogado sumiu, o cliente não teve como pagar, ficou descobrindo do empréstimo por terceiros, ou do benefício por terceiros, foi sacar e depois de alguns meses estava lá o empréstimo. Tá pagando o advogado desse empréstimo que o advogado fez sem ele saber de nada. E o mais engraçado é como é que as pessoas conseguem fazer um empréstimo sem o consentimento, né? Como é que tu chega com o documento de alguém no banco e isso simplesmente passa. Apesar de ter a procuração, de ter tudo, como é que é tão simples assim, né? Contrair um empréstimo dentro de uma instituição bancária com uma assinatura lá que precisa, documento de identificação dando aval, para fazer esse tipo de procedimento, né? E mais ainda, como é que passa dentro do INSS? Às vezes, porque a pessoa ela tem uma margem ali para ser contratado empréstimo. Não pode ser contratado sobre o valor todo do benefício. E é muito normal que a gente veja que, às vezes, ultrapassa esse valor da reserva ali, da margem que ele tem para fazer esse tipo de empréstimo. Não é verdade? Seria interessante também, e aí hoje eu volto ao questionamento para o doutor. Doutor, você já chegou a ver algum caso assim que o cliente não sabia ler, não sabia escrever e apareceu lá o empréstimo dele com assinatura bonitinha? Já aconteceu com o senhor? Sim, sim. Inclusive, a identidade que foi juntada nos autos pelo banco, juntamente com o contrato, constava a assinatura do beneficiário. Só que o que ocorre? O beneficiário ele nem assinava, ele era analfabeto. E comentando que vocês disseram que como é que essas pessoas, esses terceiros, conseguem chegar a esses dados? Acompanhando algumas investigações no Brasil, que trata dessas fraudes perante o INSS, fraudes em relação aos empréstimos, o que ocorre? Tem uma participação do banco porque é seus prepostos, então não deixa de ir no seu banco. Mas a maior participação nessas questões de fraude está dentro dos correspondentes bancários. Então, quando a gente pega um contrato de empréstimo, às vezes o cliente lá de Pinheiro nunca pegou nenhum ferro e veio aqui a São Luís, mas consta lá que ele assinou um contrato lá em Roraima. As testemunhas, a gente vê que as testemunhas do contrato também são naturais de Roraima. O endereço do correspondente bancário em Roraima. Então, a gente consegue chegar a essa conclusão de que há uma participação nesses correspondentes bancários. Correspondentes estes que devem ser fiscalizados pelo banco. Por quê? Porque o prestador do serviço ali principal e que tem um dever de sigilo sobre as informações dos seus clientes é o banco. Excelente. Só para quem está assistindo a gente aqui, o público em geral, já a parte que não é advogado, você poderia só esclarecer para eles o que vem a ser o correspondente bancário, porque é muito fácil o cliente saber o que é o banco, né? Geralmente está lá, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica. E o correspondente bancário, quais são eles? O correspondente bancário, ele não deixa de ser uma extensão, uma prestação de serviço de extensão do banco. Ou seja, tem cidades pequenas que não compensa um banco ir lá e montar uma agência. A agência seria o quê? O prédio principal do banco. Então, como é que o banco desconcentra essas suas atividades? Através de correspondentes e através de postos de atendimentos, que são uma forma de desconcentração da atividade do banco. Ou seja, em vez do banco mandar uma agência com gerente, com funcionários, ele delega essa competência para terceiro, que é o correspondente bancário, esse terceiro. Então, aqueles pontos comerciais que constam lá, correspondente bancário do Banco Brasil, correspondente bancário do Banco do Bradesco, é um terceiro que recebeu uma competência do banco de forma delegada. E também tem as casas de empréstimo.
facilite, olha, se tiver alguma facilite, não me processe. Facilite empréstimos, que atua com banco A, B, C, D. Aí a pessoa vai lá e às vezes faz empréstimo com o banco A. E aí depois, quando ela vai ver no extrato, tem empréstimo com A, B, C, com todos os bancos possíveis e imaginários. E não só o empréstimo consignado, mas também o empréstimo de cartão de crédito. Sim, chegou para mim, inclusive, essa semana um caso de empréstimo de cartão de crédito. A pessoa, de fato, ela ofereceu uma proposta vantajosa do banco, que ela teria um cartão de crédito e tudo mais. Ela recebeu o cartão, só que aí, na taxa, começaram a cobrar anuidade para ela, de taxa de banco, só que ela não chegou a fazer uso do cartão. E ela fez o que? Não, eu quero cancelar, não quero fazer uso do cartão e tudo mais. Doutora, tá vindo para mim descontado aqui no meu contra-cheque todo mês, como se eu tivesse usado o cartão, eu não usei cartão, tá vindo descontado. Mas lá vamos nós descobrir o que de fato aconteceu, porque já são casos e casos, né? Uma coisa é, às vezes, chegar pra gente, o cliente dizer, não fiz o contrato. Outra coisa é dizer, não, eu fiz o contrato, mas estão descontando indevidamente. Também constitui uma cobrança indevida, né? No caso, não chega o doutor pode explicar melhor, mas eu creio que não chega a ser o crime, mas entra lá para a área civil da cobrança de repetição de indébito e por aí vai. Esses casos aí que hoje é muito complicado, antigamente era mais fácil, mas hoje está muito complicado chegar no êxito numa ação dessa que trata de contratação de cartão de crédito, que é o cartão consignado. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Como a pessoa tem uma margem para empréstimo consignado e uma margem para cartão de crédito consignado, o que acontece? Quando eles vão até o banco solicitar até quanto eles conseguem fazer de empréstimo, aí o que os correspondentes bancários, que a gente explicou agora há pouco, que era correspondente bancário, fazem? Eles mostram o valor do empréstimo total, sem discriminar que um tanto é de um cartão, que a modalidade de cobrança é outra, que as taxas de juros é outra, e o outro tanto é contrato de empréstimo. Então o banco oferece esse serviço dando somente a totalidade como se fosse empréstimo. Então, qual é a dificuldade do consumidor, aqui trazendo para a questão do direito do consumidor, nesse caso, qual é a dificuldade do consumidor? É comprovar que houve esse vício de consentimento na hora da contratação. Por quê? Porque, geralmente, como esse contrato de cartão de crédito é assinado no mesmo ato do contrato de contratação do empréstimo, às vezes o consumidor pensa que está assinando uma segunda via do contrato principal, e não é. Se trata de contratos distintos e é difícil se comprovar porque vem a assinatura do cliente. Aquele assinar sem ler. Sim. Aproveitando, já que falou sobre a contratação sem a anuência, né, que às vezes ele imagina que ele está assinando uma segunda via, acontece muito do cliente previdenciário, principalmente os de aposentadoria, irem ao banco receber o benefício deles e ali no meio dos papéis que eles estão assinando, eles acabam não lendo e colocam um empréstimo. E aí, o que o banco faz? Deposita o empréstimo na conta da pessoa, sem que a pessoa soubesse que tinha contratado o empréstimo. Há muita dúvida dos nossos clientes, inclusive nesse caso, né? Poxa, foi colocado aqui um empréstimo que eu nem sei se eu pedir, né? O banco já me deu. Eu guardo o dinheiro na poupança, eu devolvo o dinheiro. Como é que o cliente deveria proceder nesse caso? Nesse caso, eu nunca atuei em um caso semelhante a esse, mas tenho amigos lá em Pinheiro que atuam somente no direito bancário. E o que eles me dizem? Juan, caiu um TED na conta do cliente sem o cliente saber. Então, qual é o procedimento do que o cliente tem que fazer? Então, é até uma informação que serve ao público, porque é uma informação de extrema relevância. Qual é? Se caiu o valor e o cliente não fez o empréstimo, o que ele tem que fazer? Se o banco não quer receber novamente, entra com a ação, porém garante em juízo lá o valor que foi depositado. Faz a ação de consignação do pagamento que o banco depositou e entra com a ação. Juan, qual o objetivo de fazer essa consignação desse valor que o banco depositou? Comprovar que o cliente está de boa fé, que já tem
relevância no processo. E também evitar que fique pagando os juros de um empréstimo de um dinheiro que ele alega que também não contratou, né? E fazendo esse procedimento aí é até mais fácil, porque como o cliente está devolvendo o valor, devolvendo em juízo, é mais fácil conseguir o pedido de liminar de suspensão das cobranças. Excelente. Não, são casos assim que a gente vai vendo e realmente acontece. Só que eu falo isso porque a maioria dos clientes, principalmente rurais, ele tem pouco desconhecimento. E aí quando chega pra gente é aquilo, doutora, ele já recebe a aposentadoria. No dia que ele vai sacar, ele já saca um montante. Desse montante, a gente já explica, olha, é X para o senhor receber. Aí ele chega lá no banco, é X mais Y, já apareceu um empréstimo para ele que ele não sabe. E aí a gente sempre explica, olha, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Porque não tem isso, o banco não vai te dar dinheiro. Se tem mais do que a gente falou, alguma coisa errada tá. Então volta aqui que a gente vai analisar de onde é que veio esse dinheiro a mais. Porque o banco nunca perde. Em relação também à continuidade, né, do assunto de fraudes em benefícios previdenciários, eu estava pesquisando quais são os benefícios em que são mais suscetíveis de fraude. Que é, segundo minha pesquisa, o seguro-defeso, pensão por morte e aposentadorias em geral. E o que acontece? Nesses benefícios, geralmente a gente vê 4 pessoas. Aqui vai ser beneficiária, o servidor, um intermediador e, na maioria das vezes, um advogado. Infelizmente, um advogado. E aí, como é que acontece? Por exemplo, no defeso. O que eu já... Olhando os processos, o que é que eu vejo? Vem alguém, o presidente de colônia, o presidente de sindicato, ou até mesmo esse intermediário, oferecendo uma lista daquelas pessoas que são daquela colônia, e tá lá o nome de todo mundo, e aí essa lista é repassada para o servidor do INSS, que faz uma concessão em lote, e aí cabe a alguém, geralmente o advogado, fazer um contrato fictício, né, de prestação de serviço, para conseguir de volta esse dinheiro para que todo mundo da cadeia receba. O servidor que fez aquelas concessões, aquele pessoal da colônia que arranjou aqueles clientes e o intermediário e o cliente, né, que vai ficar lá com seu benefício. Inclusive, no meu escritório eu não trabalho com defesa. Justamente porque eu vejo tanta fraude em defesa, que eu digo, não, bola dividida, eu não entro. Deixa lá quem quer se virar com seus esquemas pro lado de lá, com isso eu não quero. E outra questão é das aposentadorias e também da pensão por morte. Da pensão por morte, muita questão de documentos fraudulentos de morte. E na aposentadoria incluir remunerações, vínculos que nunca existiram, a remunerações com o objetivo de jogar o benefício lá pro teto. Inclusive, depois o pessoal falar que eu vou contar um caso específico lá do escritório, que sempre acontece da gente ter algum caso assim. Fala aí, Marcele. Não, conta primeiro, fiquei curiosa agora, eu gosto de fofoca. Chegou lá no escritório uma senhora dizendo que estava aposentada. Chegou ela e uma amiga que estava aposentada. E lá no escritório tem um pré-atendimento. Os estagiários fazem uma filtragem para saber o que vai passar ou não. Porque às vezes chega causa sem pé nem cabeça, ou causas que a gente nem atua, para que a gente não perca tempo com coisas que não tem nada a ver. E aí, é uma senhora que o benefício dela foi suspenso de aposentadoria. Aí eu já fiquei assim, aposentadoria suspensa? Tá, manda pra cá. Quando a gente foi ver o que tinha acontecido, ela se aposentou com uns 4 mil e poucos reais, que já salta aos olhos, que via que era uma senhora muito humilde. Para uma pessoa se aposentar por 4 mil e pouco, a gente sabe que tem que ter um salário bem alto. E aí, quando a gente foi ver, foi conversar com ela, ela já se desabou a chorar, dizendo que um advogado disse para ela, por meio de uma pessoa, né, um terceiro que intermediou isso, que ia conseguir aposentadoria para ela. Ou seja, de alguma forma ela sabia que tinha alguma fraude aí. Só que ela não sabia como que ia ser feito. O advogado, em conluio com o servidor do INSS, colocou algumas remunerações que fez o benefício dela ir lá para cima e que também que ela atingisse o período, né, a quantidade de tempo necessária. E ela conseguiu a aposentadoria. Quando ela conseguiu a aposentadoria,
O advogado fez o empréstimo, então, além dela pagar com parte do retroativo, ela também pagou por forma de empréstimo. E logo depois que, entre aspas, estava tudo quitado, só bastava ela receber o benefício dela, não demorou nem 2 meses, o benefício foi pego e foi cessado. E aí ela foi lá no escritório, como ela já tinha 65 anos, não tinha, tirando aquele vínculo louco, ela não tinha um período, a gente deu entrada no BPC. O INSS indeferiu o pedido dela de BPC, apesar dela preencher todos os requisitos do BPC por idade, justamente porque ela estava envolvida anteriormente na fraude. Eu ajuizei e estou aguardando o deslinde do processo na Justiça Federal. Mas aí fica aquela coisa, quer dizer, ela achou que ia se dar bem, se lascou, e ficou sem benefício, e agora nem o BPC está conseguindo. Sim, inclusive esses casos, né, quando a pessoa ela tem algum benefício que é identificado alguma irregularidade, ela acaba entrando para a lista negra, né, que foi o caso que aconteceu com ela. O INSS ele tenta comprovar a má-fé para pedir o retroativo. Então, ainda que consiga o BPC, provavelmente já vem aqueles descontos que ele faz, que ele tenta comprovar má-fé, aí vai, advogado briga, não foi recebido de boa-fé, não foi recebido de má-fé. Então, assim, são casos que a gente não recomenda que você, pessoa que está precisando do seu benefício, faça. Ah, é muito difícil conseguir o benefício, disseram que não tem direito. Fale com um advogado especialista. Já aconteceu comigo do cliente chegar, infelizmente foi um cliente que faleceu semana passada, ele chegar dizendo que ele tinha passado por vários advogados, os advogados disseram que ele não tinha direito, mesmo que chegou lá, eu vi que ele tinha passado anos recebendo auxílio doença. Eu falei, senhor, faça uma contribuição. Ele com o auxílio doença, ele ficava com 18 anos de tempo de contribuição, dava para aposentar numa boa. E aí demos a entrada. Ou seja, às vezes você passa por várias pessoas que não dizem que você não tem direito só porque elas desconhecem o direito, ou seja, eles mesmos desconhecem e aí eles dizem que você não tem direito e acabam te levando para um lugar que depois vai sair muito caro, né? Realmente o crime não compensa porque uma hora é descoberto e você ainda sai devendo. Você pensa que vai ganhar e ainda sai devendo. E aí antes da gente entrar, eu estava até conversando com o Dr. Juan nesse caso dessa minha cliente, se haveria a possibilidade dela também responder criminalmente ou se eles iriam atrás do servidor, do advogado ou do intermediador. Quem iria responder e por quais crimes? Nesse caso aí, nessa narração aí fática que foi feita agora, assim, de forma precisa não tem como se dizer, porque tem que se analisar os fatos conforme o caso concreto. Mas, trazendo aqui de forma abstrata, pelo que foi narrado, incide aí diversas infrações penais, inclusive previstas no Código Penal, como o crime de estelionato, como um crime de falsificação de documento público e também o crime, que é o crime de inserção de informações falsas nos sistemas públicos. Ou seja, quando tu inclui no QNIS lá, o servidor inclui no QNIS do beneficiário uma remuneração que ele não recebeu, também incide ali o crime de inserção de informações falsas nos registros públicos. Somando essas penas, que é ir fazendo sistema de unificação da pena, aí também terá que analisar conforme o fato concreto. Ou seja, se foi cometido em atos separados, as penas são somadas, que a gente chama lá no direito penal de concurso material. Ou seja, somando as penas, passa dos 20 anos. E se foi cometido ali num único ato, 2 crimes ou mais crimes, aí já se pode entrar naquela questão do concurso formal. Ou seja, pegar o crime com a pena maior e fazer a exasperação da pena em um sexto. E lembrando, só para finalizar, que a sanção penal não exime da sanção civil. Nada impede que ela venha a sofrer um processo para fazer a restituição desses valores que foram, o qual ela foi beneficiada. Já existe o processo administrativo, ainda está na fase administrativa, né, de devolução dos valores. Como Marcele disse, provavelmente, quando ela receber o BPC, já vai ter uma consignaçãozinha dela lá, para ela pagar esses valores. Só que aí que tá,
Como ela participou de uma fraude, ela não vai devolver só a parte que ela ficou. Ela vai devolver a parte também que o advogado ficou. Fora que o nome dela vai ficar negativado, porque tem esse empréstimo que ela não vai ter como honrar, porque o benefício foi suspenso. Então, são várias e várias consequências que provavelmente vão acompanhar ela até o fim da vida. Outra coisa em relação a isso, por exemplo, partindo do pressuposto que o servidor foi lá e colocou, recebeu a vantagem, né? Colocou as informações no sistema. Ele também responde por corrupção. Porque assim, questão da corrupção, existe 2 tipos de corrupção, passiva e ativa. Qual a diferença? Um vai ser o servidor, o qual ele vai solicitar a vantagem, e o outro, que é o ativo, é o particular, ou seja, não é o servidor público. Inclusive, a corrupção participativa, a doutrina classifica como crime próprio. Ou seja, somente o servidor público comete a corrupção passiva. A ativa não, ela já está dentro do rol de que qualquer pessoa pode cometer, que seria o núcleo do tipo oferecer a vantagem. Eu tenho uma experiência, um caso semelhante, né, de envolvimento de servidor, quando eu era estagiária de um órgão público. E aí chegou para mim um caso, fazer a defesa. Era uma moça que tinha no papel casado com uma pessoa que ela nunca conheceu. E aí chegou um intermediário, e esse intermediário ninguém sabia quem era, chegou um intermediário pro irmão dela, e o irmão dela já ofereceu a vantagem. Tu não tá vendo? É bom tu pegar uma pensão, tu vai receber dinheiro todo mês. Ela foi e aceitou. Quando ela aceitou, falsificaram os documentos, e aí tu não sabia dizer se o documento alguém do cartório falsificou ou se foi falsificado em outro lugar. Isso tu não tem como dizer. O cartório emitiu uma nota lá dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo, que o documento era falso para procurar em outro lugar, que a culpa não era dele. E aí o que fizeram foi buscar um servidor, o servidor tinha falecido, então aquele problema ficou na mão dela, basicamente, né? Porque o servidor morto não paga dívida. Então, sobrou pra ela. Tu não vai condenar o morto também. Então, o que ficou mesmo pra ela foi ela ter que arcar com aquele custo ali. Porque ela não era esposa do suposto falecido. Ninguém sabia se o suposto falecido realmente existia, se não existia. Tava lá uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, que nunca existiu. Então, são situações assim muito, muito críticas, né, que às vezes chegam pra gente e não tem muito o que fazer. É dizer, olha, a gente pode tentar aqui dizer que você estava lá, que você imaginou que seria uma coisa boa, mas que não foi. E aí você tenta diminuir a pena, porque excluir a pena é praticamente impossível. Demonstrar uma boa fé. Exatamente, não tem como. Ela sabia que ela não era casada com aquela pessoa. Ela sabia. Ela sabia que ela não era casada, ela sabia, ela nem conhecia a pessoa, ela não conhecia o servidor, não conhecia nada. Ela simplesmente se envolveu no esquema porque ela achou que seria um benefício pra ela estar recebendo aquele dinheiro todo mês. E aí, no final... E que no Brasil ninguém pega crime nenhum. Não é assim, a Polícia Federal é boa. Sim, com certeza. E principalmente se você não tem condição de contratar uma boa defesa, como era o caso dela, né? Tava ali, se chega naquele órgão ali é porque a pessoa não conseguiu pagar um advogado, ou nem sabe que o processo está correndo. Então são várias situações diferentes. No caso dela, realmente não tinha como pagar, e ela já tinha ido lá fazer o acompanhamento do processo todinho, né? Então, aquele valor que ela estava recebendo acabou se tornando um fardo, porque ela ia ter que devolver para a União. A parte que o intermediário pegou, ele já tinha levado, já tinha sumido no mundo. E melhor é que são intermediários que ninguém sabe quem é, porque você não tem o nome da pessoa, você não tem um CPF, você conhece ele pelo apelido dele, né? Por uma alcunha lá que ninguém sabe. De onde é que mora? Não sei. Então eles simplesmente aparecem na vida, fazem a proposta, levam embora, somem com dinheiro e você nunca mais encontra eles. Em relação às operações da Polícia Federal, para descobrir essas fraudes, eu acho muito interessante os nomes que eles dão. Parece que eles param, pensam, bora fazer um nome massa. E fica, e aí, dá uma ideia. E sai o nome. Eu peguei algumas operações que tiveram no Maranhão. Teve a Operação Fragmentado em 2020, que foi fraude em São Luís, Santo Inês, Bacabeira e Perimirim. Operação Defalqué,
em São José de Ribamar e São Luís, em junho de 2023, agora recente. Operação Ressurreição foi agora 25/7. Ressurreição é bom? Em Presidente Médici. Operação Anadromic, que foi em Passo Lumiar, Esperantinópolis, São Domingos do Maranhão, Nunes Freire, Maranhãozinho, Balaiada e Balaio, que foi referente a Caxias, que era o servidor e 14 intermediários. E a Operação Tarrafa. Isso aqui não foi só o que aconteceu. Tiveram muitas. Essa aqui que eu peguei um nome para destacar. Aí eu queria só falar uma coisa sobre essa Anadromic que eu achei engraçado. Um dos servidores que foi preso, a polícia foi lá na casa dele, né? Fez a gravação e foi procurar o dinheiro. Porque geralmente esse pessoal guarda debaixo do colchão, guarda em algum lugar, porque não tem como colocar esse dinheiro no banco se ganhar, sei lá, 4, 5 mil, não tem como ter 600 mil, 1 milhão de reais no banco. A conta não fecha. E acharam alguns ursinhos de pelúcia. Abriram o ursinho de pelúcia, ó. Estava lá no ursinho de pelúcia o dinheiro. Bem criativo e bem romântico. O servidor. Mas eu acho que a cadeia não foi tão legalzinha assim com ele, não. E se duvidar, ele tá fazendo auxílio reclusão na cadeia. Se povo que sabe roubar, eles vendem o peixe deles lá dentro. E aí, doutor Juan, eu queria ver se você atuou em algum desses casos, ou soube de alguém que atuou, para explicar pra gente como foi a operação, como foi a capitulação dos crimes, como é que foi mais ou menos. Eu não atuei em nenhum dessas operações citadas, mas tive amigos próximos, doutor Félix, doutor Danilo Flauber, que atuaram na Operação Tarrafa. Inclusive, acompanhei eles no Instagram desde o acompanhamento do auto de prisão em flagrante até a realização da custódia, que foi alguns dias após. E o que se observa nessas operações? Em específico aqui o da Operação Tarrafa. Tarrafa, para quem não sabe, sou lá de Pinheiro, sou neto de pescador, meu avô era pescador, meu avô e minha avó paterna eram pescadores. E tarrafa é um instrumento, é uma espécie de rede, um instrumento utilizado na pesca. O instrumento mais comum na utilização da pesca na Baixada Maranhense. Eu não sei como é em mar, mas em rios é o instrumento mais utilizado, tarrafa. E como essa operação tratava de fraudes em seguros defesos, que é pago ao pescador ali no final de ano, justamente naquele período que a gente chama, que é o período defeso, mas a gente chama no interior de piracema. Ou seja, é um período que é da desova do peixe e o pescador não vai poder pescar naquele período. Então, o que o INSS faz? Como uma forma de indenizar o pescador que não vai pescar naquele período, ele paga esse seguro, que é como se fosse um seguro-desemprego, pago ao pescador, que a gente chama de seguro-defeso. Então, o que a gente observa nessas operações, aqui tratando da Operação Tarrafa em Comento? Que são crimes que são interestaduais, ou seja, na Operação Tarrafa, por exemplo, foram 12 estados envolvidos, foi uma investigação que pegou diversos estados. E o que se observa? Líderes de sindicatos, de colônias envolvidos, advogados envolvidos, servidores do INSS envolvidos, porque como antigamente os requerimentos eram feitos no INSS daquela cidade e quem deferia era o próprio servidor daquela cidade, então antigamente era assim, mas hoje não. Os requerimentos vão para nível nacional. Então a organização, inclusive um dos crimes que eles respondem é a organização criminosa, essa organização precisa ultrapassar os muros do Estado, ou seja, para ela poder ser bem mais elaboradas. Então, quais são os crimes que nessas operações em comuns que são tipificados? Corrupção, ativa e passiva, cessão de informações falsas nos registros públicos, falsificação de documentos, estelionato, entre outros. Também é muito comum ter a prática do crime. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu falei que foi da organização criminosa, que é previsto uma lei especial que trata do crime de organização criminosa.
o qual tem suas penas bem altas, e somando todos esses crimes, por exemplo, se tiver um dos infratores que cometeram todas essas infrações penais, somando a pena, pode se passar dos 20 anos. E para concluir, Juan, como é que funciona o processamento desses tipos de crimes? Quem investiga, quem processa? Quem investiga é a Polícia Federal. Existe um decreto, que é o decreto número 73.332, que trata das atribuições da Polícia Federal. E uma das atribuições da Polícia Federal é fazer a investigação de infrações penais, o qual a administração pública e suas autarquias e empresas públicas sejam vítimas. Mesma coisa ao 109, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que é de competência da Justiça Federal julgar os crimes os quais a autarquia federal é vítima. Então, esses tipos de crimes o qual o INSS estiver envolvido, para quem não sabe, o INSS é membro da administração pública indireta, pelo fato de ser uma autarquia federal, exerce a atividade da administração pública de forma descentralizada. Então, como o INSS é vítima, logo as investigações vão ser feitas pela Polícia Federal e esses processos vão tramitar perante a Justiça Federal. Sim, é interessante como o senhor bem colocou, né? Porque esse tipo de atuação dentro dos órgãos, eles acabam levando uma descredibilidade muito grande ali, principalmente para o beneficiário, né? Porque é a pessoa que está lá colocando o dinheiro dela todo mês, e aí ela começa a ver esse acúmulo de situações que ela está vendo desvio do próprio dinheiro dela para pessoas e para lugares que ela não concordou com aquilo, porque, digamos assim, no pacto que ela fez, que é o recolhimento dela para um benefício futuro, ela sabe quais são os beneficiários. Aí lá na frente chega aquele fulano que não é pescador, aquele fulano que não tem direito. Ela vê aquilo, isso leva um descrédito muito grande, né? Ela passa a desacreditar daquela instituição. Tanto que hoje em dia é o que mais a gente vê. Um monte de guru de internet falando, não confia no INSS. Não faz bem, você não vai se aposentar bem no futuro. E vários outros tipos de comentários nesse sentido. E muitos deles se devem a isso, né? O fato de você olhar para aquela situação, você vê a quantidade de crimes e fraudes que estão acontecendo lá dentro e pensar, poxa, pra que eu vou pagar INSS se eu posso conseguir ele de uma maneira fraudulenta sem ter que pagar? E essas reformas que ficam acontecendo no INSS nada mais é do que, de alguma forma, tirar aquele rombozão lá que aconteceu e, de alguma forma, socializar. Sim. Aí tem essas reformas que diminuem o valor da pensão, diminui o cálculo da aposentadoria, e aí acaba que fica péssimo, né? Sim, são coisas que a gente olha, situações, e a gente começa a desacreditar, pensa, pô, será que o crime compensa mesmo? E aí depois a Polícia Federal bate na porta, você tá lá com uma dívida gigantesca com a União, você vê, não, pelo menos pra mim não compensa, não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio hoje para falar sobre crimes previdenciários, e contamos com a participação do Dr. Juan, que é especialista em direito criminal. E podemos hoje verificar como o crime não compensa, como você que sofreu um crime, você pode se respaldar juridicamente, né? E você que está na iminência ali de entrar em algum esquema fraudulento, por favor, não faça isso. Barca furada total. Exatamente. A conta chega, uma hora ela chega, uma hora é descoberta, não vale a pena. Procure um profissional de sua confiança, alguém que lhe foi indicado, alguém que trabalhe seriamente e que vai analisar a sua situação ali com base no que pode ser feito na sua realidade, não de inserção de informação falsa ou de criar documentação que não existe, porque isso não compensa. Agradecemos vocês que acompanharam o nosso episódio hoje e até a próxima.